Graça e paz uma vez mais para você que ainda não o cumprimentei essa noite. Que bênção que você veio. E nós estamos numa série de mensagem extraordinária com o Mestre no Monte. Amém? Glória a Deus, que bênção, tem impactado, tem mudado a minha vida, tem mudado a forma como eu penso em muitas questões. E hoje você foi convidado a estar no monte com o Mestre. Imagine Jesus e você. Jesus falando e você ali bebendo, se alimentando das coisas do reino. Por favor, me acompanhe ao texto bíblico de Mateus 6, verso 19 ao 34. Vou ler na King James atualizada, Mateus 6, 19 ao 34, diz assim um texto bíblico, Evangelho de Mateus, Evangelho de Jesus segundo Mateus, seu capítulo 6, 19, diz assim: Não acumuleis para vós outros tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e os ladrões arrombam para roubar. Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde a traça nem a ferrugem podem destruir, e onde os ladrões não arrombam e roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo, portanto, se os seus olhos forem bons, o teu corpo será plenamente luz. Olha o verso 23. Porém, se teus olhos forem mau, todo o teu corpo estará absolutamente em escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois há de odiar um e amar o outro, ou será leal um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Portanto, vos afirmo, não andeis preocupado com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiro, contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Não tem de vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que preocupado, pode acrescentar algum tempo à sua jornada de vida? E porque andeis preocupado quanto ao vestir, observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Em tudo vos asseguro que nem Salomão, em todo o seu esplendor da sua glória, vestiu como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo: que iremos comer, que iremos beber, ou ainda como vestiremos, pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Pai, a tua palavra foi exposta e somente ela é capaz de falar ao nosso coração. Nos dê a bênção de alimentar a tua igreja nessa noite, em nome de Jesus, amém. Esse texto da palavra de Deus, ele é extraordinário. Ele fala algumas verdades para nós, onde nós, juntamente como igreja, nós caminharemos sobre as prioridades da nossa vida. As prioridades que nós temos quanto família, quanto pessoa. A verdade é que no tempo chamado hoje, no tempo presente, nós somos a geração mais conectada, mas também, Wallace, a geração mais ansiosa. Isso não é um dado que o pastor pesquisou, é um dado que a OMS trouxe, onde a nossa geração
é uma das gerações mais ansiosas, como o mal do século. A verdade é que nós temos aplicativo para controlar tudo. Hoje temos aplicativo para controlar gastos, aplicativo para monitorar o sono, Vanessa. Tem um relógio que monitora o sono, Josi. Porque a gente quer saber como que está o nosso. Eu preciso saber como que está meu sono. Eu estou dormindo, eu não sei o que precisa ter o aplicativo. Aplicativo para acompanhar a saúde, esse é joia. Esse é joia, saber a pressão arterial, saber como que tá. O irmão Raimundo tá rindo lá, o irmão Selmo, porque ele corre e ele monitora os passos, qual que é a passada. É verdade ou mentira, irmão Selmo? Tem aplicativo para isso. Irmãos, tem aplicativo hoje, misericórdia, até para encontrar o amor. Você tá rindo, você tá balangando a cabeça porque você sabe. E o povo fica ali, ó, mandando mensagem, é isso, querendo encontrar o amor. Irmãos, pasmem, tem aplicativo até para você contar a sua vida para todo mundo. Verdade ou mentira? É o Instagram. E várias outras redes sociais. Então hoje tem aplicativo porque a gente quer estar ansioso. Nós estamos nesse... Quantos estão entendendo até aqui? Mas, irmãos, a verdade é que nenhum aplicativo consegue eliminar a ansiedade do coração do homem. Nunca tivemos tanto acesso à informação, mas ao mesmo tempo nunca tivemos tanta preocupação com o futuro. Hoje a gente tem muita informação. Às vezes a gente passa alguns perrengues com o José e a gente faz o quê? Dá um Google. Antigamente, Joizinho, como é que a gente fazia? Ia perguntar com a avó, que era mais experiente, não é? Não, faz um chá aqui, faz uma... E era bom, Josi. Não é? Agora não pode, né? Não pode. Fazer o chá lá que a avó fazia, todo mundo tomou, mas hoje não pode. Hoje os médicos falam que não pode. Mas a gente tem tanta informação hoje, e mesmo assim nós estamos ansiosos. E Jesus leva os discípulos dele ao monte porque ele sabia que era uma preocupação que eles tinham, era uma demanda que eles tinham. E hoje nós estamos aqui, eu e você também, nós temos essa demanda. Por isso Jesus leva os discípulos dele ali e fala algumas coisas para acalentar, para doutrinar e para ensinar os discípulos que estavam ali. Dentre essas, eu separei 3 para nós conversarmos nessa noite, amém? Quantos estão comigo até aqui? E a primeira dela, o discípulo verdadeiro, aquele que é discípulo, escolhe o tesouro certo. Repita comigo, escolha o tesouro, o tesouro certo. O verso 19 ao 21 diz: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Jesus não condena em nenhum momento aqui possuir bens. Jesus não condena a riqueza. Jesus condena aquele que é escravizado por ela. O problema é quando os bens passam a nos possuir. Na época de Jesus, o ouro era ostentação. Na época de Jesus, a prata era também usado como algo de luxo. E pasmem, irmãos, a roupa, as vestes, as pessoas eram conhecidas pelas vestes, igual o Denilson está bonitão assim, esse linho fino de ouro, de prata tinha nas roupas. Então os status naquela época era pelas roupas, pelas vestimentas. E talvez para nós hoje seja a conta bancária, igual a do William que está gorda, receba aí, varão, com as 2 mãos assim, seja um carro bonito, seja uma casa chique na beira da praia, seja investimento, seja status. Nesse primeiro passo, o problema não é ter, o problema é viver para ter. O John Stott, extraordinário, em uma das suas pregações, ele diz o seguinte: o nosso coração sempre acompanhará o nosso tesouro. O investimento revela a direção da sua vida.
Aonde que está o teu investimento? Muitas pessoas hoje em dia trabalham muito, e isso é muito bom. A Bíblia aqui não, Jesus não está falando contra o trabalho. Trabalhar é muito bom, amém? Eita glória, achei que não ia escutar tanto amém assim, mas trabalhar é muito bom. Irmãos, você é ocioso, você em casa. Pastor, não precisa nem falar. Mas quando você está trabalhando, você está produzindo, você faz algo de bom. Quem pinta aí? Gosta de pintar? Quando você faz aquela pintura, você olha e fala, olha, eu produzi isso. E o trabalho é bom, o trabalho edifica. O trabalho não veio por conta do pecado, não. O cansaço sim, mas no Éden, o Adão trabalhava e muito. Dá nome aos bichos, imagina, rinoceronte. Quanto que esse varão deve arar a terra? Mas às vezes, o trabalhar muito atropela algumas primícias do reino. Às vezes nós trabalhamos tanto para ganhar o dinheiro, mas Eunice, nós perdemos a confiança, a companhia do filho, da esposa. A ansiedade está tão grande em ter, em consumir, que eu perdi o relacionamento com a minha família porque eu tenho que ficar mais tarde, eu tenho que fazer uma hora extra. E quantos entendem aqui que o pastor não está falando contra o trabalho? Dê um amém. Trabalhe, vai trabalhar mesmo, trabalhe firme. Mas o pastor está dizendo o amor ao dinheiro. Perdem os filhos, hoje já se falam muito em salário emocional. Às vezes você tem trabalhado arduamente e o monetário está ok. Mas o seu salário emocional, o seu salário familiar está lá embaixo. Sabe, irmãos, nós estamos indo contra uma palavra do reino. Jesus disse que veio para dar vida e vida em abundância. Talvez essa aflição que está no seu coração, a conta está legal, mas a saúde está lá embaixo. O que realmente tem valor eterno para mim e para você? Essa é a grande pergunta de Jesus. O que realmente tem valor eterno para mim e para você? O discípulo entende que dinheiro é apenas uma ferramenta, o reino é prioridade. A W. Tozer, ele diz algo extraordinário nessa perspectiva. Aquilo que domina os nossos pensamentos quando estamos livres, provavelmente o nosso verdadeiro tesouro está ali. Aquilo que domina os nossos pensamentos quando nós estamos livres. Aqueles que foram lá no Paixão Contagiante pegou essa referência. Aquilo que domina os meus pensamentos, provavelmente, verdadeiramente, ali estará o meu tesouro. E ele ainda diz algo extraordinário em um livro, A Busca de Deus. Ele escreve: o homem que tem Deus como seu tesouro possui todas as coisas em um só. O homem que tem Deus como seu tesouro não busca prazer em outra cama, porque o prazer dele está com a sua esposa. O homem que tem Deus como princípio não busca prazeres mundanos, porque Deus preenche toda a lacuna. O meu prazer está no Senhor e na tua lei, nela eu medito de dia e noite. Realidade da nossa geração, nós vivemos uma cultura que mede sucesso pelo que possui, verdade ou mentira? Mede-se o sucesso por aquilo que possui. Estava na célula com meus jovens e lá eu jogo duro, verdade ou mentira? Cadê a Equibala aí? Dá um glória a Deus. Amém. O pastor pregou uma vez aqui, ele falou, essa palavra não saiu do meu coração, Ednilson. O pecado, Henrique, ele vai te levar muito mais longe do que você pode ir. O pecado, ele vai te levar muito mais longe do que você pode ir. Mas ele vai te cobrar um preço muito alto, que você não tem condição de pagar. Vivemos em uma sociedade que mede o sucesso pelo que possui.
tenha mais, compre mais, conquiste mais, apareça mais. Jesus disse: ajuntai tesouro no céu. O reino de Deus não é contra o trabalho, nem contra a prosperidade. É contra a idolatria. Quantos pegaram? Segundo lugar, o discípulo verdadeiro, ele escolhe o Senhor certo. Ninguém pode servir a dois senhores. A grande questão do texto não é um entendimento em que você fica com um pezinho aqui ou um pezinho colar. Jesus, o que Jesus está dizendo aqui quando ele fala, você não pode servir a dois senhores? Jesus está trazendo a referência de Mateus 12:30, que diz o seguinte: quem não está comigo está contra mim, e quem é comigo e não colhe, se espalha, porque eu vos asseguro, todos os pecadores e blasfemos serão perdoados. A blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Sabe qual que é o contexto desse texto, Monique? Jesus cura um jovem que era cego e aleijado. E os fariseus olham para Jesus, Henrique, e diz assim: quem é esse? Por quem ele expulsa demônios? Aí uns do outro lado falam assim: ele expulsa o Beelzebub. Confundem Jesus com... E eles fazem isso não por falta de conhecimento. Eles tinham conhecimento de causa. E Jesus disse: quem não está comigo está contra mim. Então o texto vem dizendo que eu não posso servir a dois senhores. Jesus traz aqui uma impossibilidade. Jesus aqui não está falando, olha, ora eu estou na igreja, ora eu não estou na igreja. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que não tem como assentar dois senhores no meu e no seu coração. Ou você é de Jesus, ou você não é de Jesus. Não tem espaço para dois. É impossível, irmãos, ter dois senhores. Entendendo a mente daquela época dos discípulos, tinha muito escravo naquela época. O escravo era forçado a trabalhar. O escravo precisava dar lucro. E aquele escravo não poderia fazer uma hora extra em outro lugar, ser igual ao Cris, né? Pai do Cris, ter dois empregos. Aquele escravo pertencia, ele comia na hora que o seu senhor mandava, era tudo certinho. E Jesus traz essa referência para os discípulos. Não há como ter dois senhores, há uma impossibilidade. Ainda um fato interessante, talvez você lendo a Bíblia rapidamente, você não perceba, mas esse fato chocou o meu coração quando eu estava lendo e saltou aos meus olhos o Espírito Santo de Deus. Irmãos, preste atenção que na Bíblia toda, se você ler, a Bíblia não fala que o inimigo é um senhor. Não fala que a morte é um senhor. A Bíblia chama a morte do rei dos terrores. Mas quando a Bíblia vai falar de dinheiro, ela fala que o dinheiro é um senhor. Não podeis servir a dois senhores, uma entidade, Mamon. Não o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Aquilo que pode roubar o meu e o seu coração, que pode roubar os meus princípios e os seus princípios. É verdade, irmãos, porque as pessoas, elas matam por dinheiro, verdade ou mentira? As pessoas casam por dinheiro, as pessoas se separam por dinheiro, as pessoas se vendem por dinheiro. As pessoas traficam por dinheiro, porque não é o dinheiro, é uma entidade. E se nós não entendermos esse princípio, de que eu e você não pode servir a dois senhores, nós viveremos ansiosos. Irmãos, Jesus, aquele dia no monte, Jesus estava animado.
Jesus não disse que é difícil servir a dois senhores. Ele disse: é impossível. A questão aqui não é eu tenho um Senhor. Eu quero fazer essa pergunta para você, mas qual é o seu Senhor? Hoje o dinheiro não é apenas mais uma moeda. Ele se tornou um Deus moderno, onde as pessoas sacrificam casamento, sacrificam saúde, sacrificam tempo, princípios, tudo no altar da prosperidade. Jesus chama esse Senhor de Mamon. Ele promete segurança, promete controle, mas nunca entrega satisfação, nunca entrega a paz que só Jesus dá. Talvez a grande questão que surge no seu coração hoje é: pastor, eu entendi e que eu não devo andar com meu coração tão ansioso, preocupado com as contas, com os boletos. Mas talvez a dúvida que está no seu coração é a mesma que estava no coração dos discípulos. Como que eu vou pagar as minhas contas? Como que vai acontecer as coisas? Como que eu vou honrar com os meus compromissos? Os discípulos me sugerem o texto que eles estavam com esse pensamento. E o verso 25, Jesus responde algo extraordinário. Acompanhe na sua versão, por favor. Portanto, vos afirmo, não andeis preocupado com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais preciosa do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Jesus traz um argumento extraordinário, do maior para o menor. Não é a vida mais preciosa? Jesus está dizendo: olha, meus discípulos, olha aqui para mim, quem faz o seu coração bater, quem te acorda todas as manhãs, quem pulsa sangue nas suas veias, não sou eu. Então por que você anda preocupado? Não é mais importante a sua vida do que a sua roupa? Pergunta aí para o varão que está do seu lado: a varoa, quem faz seu coração bater? Ah, irmão, Jesus estava animado, Jesus falou firme com os discípulos. Não é a vida mais do que o alimento? E quando eu cheguei nessa parte, José, Deus me trouxe aquela canção. Deus, vai varão, a gente combinou essa parte, hein? Libera aí, varão, libera o volume aí, Deus proverá. Você conhece? Canta essa canção bem forte. Você conhece? Minha vida, minha casa, meus problemas já estão no altar. Declare com muita força. Deus proverá. Deus sempre tem. Ele sempre tem uma resposta para quem clama. Deus proverá, vai. Deus proverá. Você crê no que você está cantando? Minha vida, minha casa, meus problemas já estão no altar. Aleluia. Deus proverá. Ele que vai trazer provisão, é Ele que faz o seu coração bater todo dia, é Ele que te acorda. Você acha que é o despertador? É Jesus que te acorda. A sua vida está nas mãos dEle. Ah, irmãos, Jesus confirmou essa mensagem, pastor. Vai dar certo, fica tranquilo. Faltam 14 minutos, tá? Glória, vai dar certo, pastor.
Estava aqui à frente e Jesus confirmou essa palavra no meu coração. Quando o louvor começou a cantar Escape, a igreja sabe que essa foi a música que Jesus me deu quando os médicos não podiam fazer nada. E o meu filho ali, é ele que faz o coração bater. A minha casa, a minha vida, os meus problemas já estão no altar. Quando o dinheiro vira o Senhor, irmãos, nasce a escravidão. Mas quando Cristo é o Senhor, nasce a liberdade. E a gente gosta de cantar assim: eu sou livre. O discípulo verdadeiro. Quantos estão comigo até aqui? Dão glória a Deus. Está sendo bênção para a sua vida? O discípulo verdadeiro confia no Pai certo. Aqui Jesus entra no coração da questão. A palavra ansiedade nesse texto, ela tem a conotação viver dividido. Viver dividido. É sobre hoje problemas que talvez nunca aconteça. Problemas que às vezes o seu coração tem trazido para o hoje. Talvez, Henrique, que nunca vai acontecer. Eu estou dividido entre o agora e o que pode acontecer. É isso que o texto está dizendo. Meus filhos, não se preocupem com isso, porque cada dia traz o seu. Não vivam divididos. Sei que é muito mais complexo que isso. Aqui eu não quero esgotar o assunto. Mas de uma forma rápida e teológica, a palavra ansiedade aqui é isso, viver dividido. Jesus dá 2 exemplos. O primeiro dele, as aves do céu. Mateus 6, 26. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial, irmãos, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que ela. Elas não plantam, não colhem, mas Deus as sustenta. Jesus não está incentivando aqui a preguiça. Os pássaros, eles trabalham, eles apenas não vivem preocupados. A visão que Deus me deu desse texto, irmãos, é a seguinte. Imagine a cena, Jesus ali falando com seus discípulos, Vanessa, e eu imagino os passarinhos ao redor. Essa é a cena. Jesus disse, olha os passarinhos. E os discípulos desviam o olhar. E Jesus pergunta para eles, olha, quem é mais importante, os passarinhos ou você? Jesus está fazendo essa pergunta, e quando eu vivo ansioso, quando você vive ansioso com o futuro, sabe que eu e você está dizendo para Deus, olha, eu não valo nem um pardalzinho, porque o pardal é mais importante do que eu. É isso que eu e você está dizendo para Jesus. Jesus, naquele dia, fala, olha, eu não dou comida para o pardal. Eu não dou comida para a andorinha, quanto mais vocês, meus filhos. Lembra que os discípulos, Jesus fala um pouquinho sobre os devocionais. Pastor Rafael pregou semana passada sobre a oração, sobre o jejum. E os discípulos estavam preocupados, como que vai acontecer agora? Como que nós vamos viver? E Jesus fala para eles, descansa. Jesus também traz outra figura, os lírios do campo, porque vocês se preocupam com roupas,
Veja como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem, contudo digo a você que nem Salomão em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, vestiu como um deles. Qual que era o contexto, pastor? O lírio do campo, naquela época, irmã Eunice, eram umas flores bonitas. Se o José trouxesse para você, você ia ficar feliz, porque eram bonitos, mas eles tinham uma característica, Monique. Ao mesmo tempo que eles davam aquelas flores bonitas, igual a flor de cacto, dá um dia, no outro dia tá murcho, você que sabe. Ela dá num dia, no outro dia ela está murcha. E as donas de casa pegavam aqueles molhos desses lírios para acender o fogão em casa. E Jesus está falando aos discípulos: olha, o lírio do campo que cresce hoje, amanhã murcha. Vocês têm mais valor do que eles. Eu visto eles de uma forma mais bonita, que nem Salomão em toda a sua glória vestiu eles. Quanto mais você. O gravetinho que serve para ser queimado, eu visto de uma forma extraordinária. Denilson, quanto mais você. Às vezes nós acordamos já ansiosos. Pega o celular, quer ver quem ganhou, quem fez gol, quem classificou, sem antes mesmo de convidar Jesus para o seu dia. A gente já acorda ansioso. A gente já acorda, onde está meu celular? A gente já acorda querendo. A ansiedade cresce quando apenas olhamos para as circunstâncias. A fé cresce quando nós olhamos para o Pai. Mateus 6,30, eu encerro aqui. Então, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pequena fé. O grande convite de Jesus para mim e para você nessa noite: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Queria convidar você a ficar de pé nesse momento.